iniciar aqui mais uma estreia, eu juntamente com a nossa irmã Francinete. A paz do Senhor Jesus, irmã Francinete. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amados ouvintes. Quem vos cumprimenta aqui mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. E vamos iniciar aqui mais uma estreia, eu juntamente com a nossa irmã Francinete. A paz do Senhor Jesus, irmã Francinete. A paz do Senhor Jesus, irmã Miriam. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e ouvintes, Para mim é um prazer, pela primeira vez, estar com essa mulher de Deus aí, trazendo uma palavra ao coração dos irmãos, dos ouvintes, Que Deus venha abençoar cada um de nós nesse momento, Que nós vamos meditar junto a palavra do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra, estar com a irmã e com os irmãos aí que vão ouvir essa live, esse momento de meditação. Glória a Deus. O prazer é todo meu, querida irmã Francinete, mulher de Deus, mulher de oração. E então, irmãos ouvintes, nós estamos aqui para falar de algo muito sério, que tem matado a muitos espiritualmente na igreja, porque o mundo já é do maligno, irmãos? O inimigo, ele luta, irmã Francinete, para enganar quem está dentro da igreja. Ou seja, o diabo, tem tapado o entendimento de muitas irmãs, de muitos irmãos na vaidade e, consequentemente, por eles andar na vaidade, andar no pecado, na sensualidade, com a conduta errônea diante do Senhor, tem refletido e sido incentivo para aqueles que estão fracos na fé, para também andarem conforme as suas más obras. É verdade, irmã Miriam, Nós vamos observar que a vaidade é algo completamente, é um veneno para o crente, vamos dizer assim. É um veneno para a alma do ser humano, para aquele que serve a Deus, Por quê? Porque ela mata a espiritualidade da pessoa. Se a pessoa é espiritual, quando vai começar a entrar na vaidade, ou dar ouvido à vaidade, dizer assim, ao espírito de Jezebel, ele vai morrendo aos poucos, Por quê? Porque quer sempre estar perfeito em alguma coisa quando refere-se a vaidades. Porque há vários tipos de vaidade, A Bíblia diz que tudo é vaidade, Tudo é vaidade. Aquilo que a gente faz que não é necessário é uma vaidade, Tem vaidades que é necessária, mas tem vaidade que é desnecessária. Mas aí nós vamos falar sobre Quero falar um pouco aqui sobre a vaidade do ser humano no seu próprio corpo, posso dizer assim, Porque a Bíblia diz lá em Judas, versículo 19, que estes, os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito, Essas pessoas que amam a vaidade, amam estar na sensualidade. Então nós vamos observar que a palavra de Deus, ela é completa, recheada, E tudo se combate a sensualidade, a vaidade. Deus, ele quer que a gente venha ser como Ele é. Santo, diz a Bíblia, sede santo como eu sou santo. Amém, irmãos? Isso aí é algo muito sério para se falar, se tratar, porque tem muita gente dentro da igreja que às vezes profetiza, canta, louva, prega, mas está na sensualidade, está na vaidade, está distante de Deus. Verdade, irmã Francinete. Quantas pessoas, que deixam o inimigo enganar e começa a viver essa vida de pecado, essa vaidade pecaminosa, Porque a palavra de Deus diz bem claro que o enfeite das mulheres não deve ser o seu exterior, E nós vemos que hoje em dia o povo se preocupa muito com o seu exterior, em mostrar a sua aparência. Aí começa a mudar a natureza que Deus criou. Aí muda a cor dos olhos, muda a cor dos lábios, muda a cor dos cabelos, das unhas, e estão carregando um fardo de mentira, um fardo de ilusão nas suas costas, e querem se desculpar, querem achar ali pastores, que venham pregar, e querem também ser incentivas, das pessoas a dizer que não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo, mas é uma vaidade sim diante
diante do Senhor. É uma vaidade que o Senhor condena. Ou seja, nós vemos que se eu usar um relógio, eu uso porque eu tenho a necessidade de ver as horas. Agora, se eu uso uma correntinha, qual a necessidade eu tenho de usar uma correntinha? Então, irmãos, nós vemos que é um pecado, é uma vaidade, porque vaidade é tudo aquilo que é vão, tudo aquilo que eu não tenho necessidade de ter, e eu tenho, e eu uso, e eu faço, Então nós devemos estar atentos para que o inimigo não venha nos enganar. Você que está me ouvindo aí, quem sabe você aí canta, na igreja, você prega, você fala bonito, mas eu quero te dizer que isso aí não garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é sua obediência para com Deus. Quantas pessoas que vêm, e chega até a dizer, irmã Francinete, pra gente que tem certeza que está salvo. Mas está ali na vida toda errada, toda na base da mentira, A boca de uma cor, olhos de outra cor, unha de outra cor, cabelo às vezes era cacheado, o cabelo tá liso, a pessoa tá ali coberta por uma capa de mentira, porque está coberta pela vaidade. E algo que nós queremos chamar a sua atenção aqui, nessa gravação, é que o inimigo ele tem usado muitas dessas mulheres que não querem se consertar, não querem tomar uma posição diante de Deus, e o inimigo tem usado a muito delas para poder estar incentivando, para poder estar desencaminhando as mulheres ao caminho da perdição. Irmã Miriam, é verdade. Estava observando aqui, que às vezes a vaidade não é só essas também que está do lado de fora do ser humano, nós vamos observar, tem pessoas que já estão com a vaidade já exposta, as mulheres, de hoje, nós vamos observar em muitas igrejas, graças a Deus aqui, nessa igreja que nós convivemos, a gente não vê essas coisas, porque nós amamos a doutrina, mas tem o espelho da vaidade, que é muitas mulheres, principalmente cantoras, pregadoras, que aí estão aí fora, incentivando a muitos ser igual a elas e cantar, pregar. E nós vamos observar, irmã Miriam, que nos últimos tempos, essas meninas mais novas, de 14, 15 anos de idade, tem muita voz para cantar, para louvar a Deus. Mas quando elas vão louvar, elas já querem ser semelhante àquela cantora mundana, que é o espelho da vaidade, E os que já vão começar a pregar a palavra de Deus, querem ser semelhante a esses pastores também mundanos, que são todos vaidosos, São o espelho da vaidade para muitos nesses últimos tempos. E nós vamos ver, irmã Miriam, que essas pessoas estão levando muitas almas a se corromper, a ser vaidosos, e também vão arrastando muitos para o inferno, porque aqueles que praticam tais atos, de viver na vaidade, se não se arrepender, completamente eles serão lançados no inferno junto com todos aqueles que se esquecem de Deus, diz a Bíblia. E nós vamos observar, irmã, que a vaidade também que está oculta no coração de muitos. Tem muita gente que está dentro de muitas igrejas que às vezes prega essa doutrina como nós pregamos no dia de hoje, a verdadeira doutrina de Cristo, não mostra de uma vez por fora, eu sou vaidosa, não, mas tá no coração, porque a boca só fala que o coração tá cheio, Vamos observar, diz a Bíblia, a boca da pessoa só fala que o coração tá cheio. E às vezes, irmã Miriam, a pessoa tá aparentemente sendo uma pessoa bem composta, bem vestida, Mas o coração tá cheio de vaidade, porque nós observamos que não tem lugar para o Espírito Santo de Deus operar, não tem espaço. O Espírito Santo de Deus não acha lugar para batizar, não acha lugar para transformar, porque a Bíblia diz lá em João 14, que o Senhor não nos deixará órfãos, mas enviará o seu Espírito Santo para que venha nos guiar em toda a verdade, todo caminho, mas que o mundo não receberia. E nós vamos observar nos últimos tempos muitos crentes mornos dentro da igreja, não tem a presença do Espírito Santo, porque está com o coração cheio de vaidade. Não demonstra logo de uma vez, mas a gente observa nas suas atitudes, nas suas obras, Porque às vezes muitas das mulheres
Até coloca uma saia bem composta, uma blusa, a blusa composta no cotovelo, né? A saia comprida, mas já aquela saia já se retendo já, irmã Miriam. Quando vai sentar, às vezes tem que sair puxando a saia para poder ver se cobre o joelho, né? E nós vamos observar que a doutrina, se não for de coração, né? Se não amar a doutrina, como diz a Bíblia, de corpo, alma e espírito, né? Aquela pessoa está em vão na igreja, porque está na vaidade, está na sensualidade, não alisa o cabelo, mas às vezes abre a boca e diz: se eu pudesse eu alisava o meu cabelo, se eu pudesse eu cortava a ponta do meu cabelo, né? A ponta tá seca, e às vezes não pode usar uma saia mais curta ou uma saia arrochada e diz assim: quando eu era do mundo, não, como eu vou explicar melhor? A nossa irmã Miriam, né? A pessoa era do mundo, foi liberta por Cristo, mas não esqueceu o passado terrível que viveu, né? O passado cheio de sensualidade, de vaidade. Aí às vezes fica na mente imaginando, pensando: como eu era mais bonita quando eu vivia de calça, ou como eu era mais bonita quando eu vivia de roupa mais diferente, de roupa mais colada, mais justa, né? Isso aí é uma vaidade que está encoberta no coração da pessoa, né? Às vezes tem vontade de cortar as pontas do cabelo porque está ressecada, né? Às vezes quer tirar um pouco da sobrancelha porque tem a sobrancelha um pouco grossa, e às vezes quer depilar as pernas, quer fazer as coisas que o mundo faz. Por quê? Porque aparentemente ela está sendo uma mulher liberta, mas no fundo do coração dela, ela está completamente voltada à vaidade, voltada à mentira, porque ela está vivendo de engano na aparência do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que vivem de engano, né? No livro de Salmos 101, diz que aqueles que vivem de engano não vão ficar na casa do Senhor. Por quê? Porque por fora é crente, mas por dentro o coração está voltado à vaidade, e aquela vaidade é doida para sair para fora, para dominar o ser humano. Nós vamos observar isso, irmã Miriam, que tem muitas pessoas que aparentemente prega, aparentemente canta e parece que é algo espiritual, mas nós vamos ver, dá de notar ainda as vestes, dá de notar ainda na blusa, dá de notar em algumas atitudes, né? Por quê? Porque não quer ter a aparência de Cristo, como eu preguei uns dias atrás, né? Que nós que somos crentes somos chamados de cristão porque nos parecemos com Cristo. E eles não querem se aparecer com Cristo, eles querem se aparecer com o mundo. E como eles querem aparecer com o mundo, por causa da vaidade, que ainda está escondida no coração, o Espírito Santo de Deus não habita, não batiza e não se manifesta na vida deles, por causa que eles não têm a presença de Deus e não são libertos, são aparentemente libertos. Mas Deus não veio para os que estão de aparência, mas sim naqueles que estão de verdade, né, irmã Miriam? Irmã Miriam, verdade. Glória a Deus. Tá vendo aí, ouvintes? Essas palavras são de despertamento para você. Corra, se apressa e se posiciona, porque é Deus falando com você. Irmã Francinete, baseada nas suas palavras, para acrescentar a fé de muitos aí que está à escuta, eu vou citar agora exemplos. Na realidade, né? Vou citar exemplos aqui na realidade para que, né, Deus venha operar e que o coração dessas pessoas venham se quebrantar e essas escamas dos olhos venham cair, em nome de Jesus. Irmã, teve uma pessoa, né, que chegou para mim e falou: Miriam, eu sempre busquei o batismo com o Espírito Santo e nunca recebi. É como você diz aí, sabe? Mas os irmãos vão entender. Eu sempre busquei o batismo com o Espírito Santo e eu não sei por que eu não recebia. Eu buscava, ela falava que não entendia o porquê, né? Que ela não recebia. E buscava e fazia propósito. E estava na igreja, cantava no grupo, era jovem, né? Cantava no grupo da jovem, né? Estava sempre na igreja, brusa na doutrina, sai na doutrina. Só que não recebia. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele tem prazer de selar todos com o selo da promessa. O desejo de Deus é esse, né, irmãos? Mas só recebe o selo, como a irmã falou, aquele que está na posição do Senhor. Porque se não tiver na posição, se tiver com as imundícias do inimigo no seu corpo, não tem como o Espírito Santo de Deus habitar, irmão.
Não tem como, porque o pecado diante de Deus, ele cheira mal. Não tem como o Espírito Santo de Deus ter comunhão com você, com seu corpo todo cheio de pecado, com seu coração todo na vaidade, no sentido no mundo. E um dos exemplos que eu te dou é esse. Aí essa irmã falou: irmã Miriam, eu sempre busquei e nunca recebi o Espírito Santo. Até que um dia ela fez um concerto com Deus, né? Porque ela andava na doutrina em muitas coisas, mas não em tudo, né? E é necessário a gente nos despir de toda a bagagem do Egito. Porque nós vemos, irmãos, que aquela passagem do jovem rico, né? Ele observava a lei e os mandamentos, mas o Senhor Jesus disse para ele: uma coisa ainda te resta, uma coisa te falta, né? E foi onde ele endureceu o coração. E tem gente aí, irmã, que está endurecendo o coração por causa de uma coisa. Às vezes está na igreja há mais de 10, 20, 30, não sei quantos anos, né? Mas está com o coração endurecido em algo, e por esse algo você pode perder a sua salvação. Porque Deus não quer você 50%, Deus quer ver você com seu coração 100% a Ele. E essa irmã falou que quando ela fez um concerto com Deus, e ela falou: não, eu vou abandonar a escova de cabelo, eu vou abandonar o salto alto. Era só um saltinho. O ministério que ela estava não proibia. Só que nós vemos, irmã, que todo mundo tem uma Bíblia hoje dentro de casa. E quando você bota seu joelho no chão e sua boca no pó, Deus, ele fala com você, né? Não tem ninguém inocente. Que a Bíblia fala que o Senhor não terá o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. E foi onde essa irmã colocou o rosto no pó e ela sentiu no coração dela de abandonar o pecado que ela estava, da vaidade, escovando o cabelo dela e usando salto, mesmo que não era muito alto, mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Irmã, quando ela abandonou, ela foi batizada com o Espírito Santo. E hoje ela dá testemunho, né? Porque o Espírito Santo de Deus é santo, ele não opera em templo sujo, né? E outro exemplo, irmã Fancinete, bem colocado, como a irmã diz, é quando a pessoa está na igreja, mas o coração está lá no mundo. O corpo físico não está lá na festa, o corpo físico não está lá no mundo, mas o coração está totalmente lá do mundo. Saiu do mundo fisicamente, mas o mundo está dentro do coração. Uma irmã chegou para mim também e falou da mesma forma: irmã Miriam, se eu estivesse no mundo, o meu estilo de roupa seria aquele ali, sabe? Me mostrou assim um tipo de roupa mundana, depravada, e me disse: se eu estivesse no mundo, o meu tipo de roupa seria aquele. Então você pensa, irmão, como é que pode uma pessoa que está dentro da igreja, que serve a Deus, e ao mesmo tempo está com seu coração focado lá nas imundícias do mundo? Como que o mundo ainda pode atrair um servo de Deus, uma serva de Deus que já é uma nova criatura, que já nasceu de novo da água e do Espírito? Não tem como. Não tem lógica, irmãos. A pessoa está vazio de Deus. A pessoa está vazio do Espírito Santo de Deus. E quando o vaso está cheio do azeite, está cheio da unção, ele abomina essas coisas, né? E essa pessoa falou comigo: se eu estivesse no mundo, eu iria usar aquele tipo de roupa. O meu estilo de roupa não seria aquele não seria aquele ali, meu estilo de roupa. E eu pensei: meu Deus, eu saí do mundo, eu não sei como, né? Que a pessoa consegue imaginar ainda, né, como que viveria nesse mundo, irmãos. Misericórdia. Então tá aí um despertamento aí, né, para que você venha despertar, minha irmã, né, você que tá na igreja, né, e você usa a roupa ali, a continha do seu corpo, só usa porque o pastor tá vendo. Ah, se eu não usar, o pastor vai ver, a irmã vai falar, o obreiro vai comentar. Ah, eu vou sair da comunhão e não vou participar da ceia, eu não vou cantar no grupo. Irmão, antes de você se preocupar em você cantar na igreja ou não, se preocupa que você não vai entrar no céu. Se preocupa com sua salvação, né? Porque, na verdade, o homem você pode enganar com sua aparência, né? Mas a Deus você não engana. Deus conhece o som do coração do homem. A palavra de Deus, ela é direta e reta, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele quer que todos nós venhamos nos santificar. Assim como o Senhor nosso Deus é santo, nós temos que santificar a nossa vida. É você usar uma roupa, né, decente, que você não precisa sentar e ficar puxando. Tem irmãs que sentam e ficam incomodadas, puxando para tampar. Irmã, em vez de ficar nessa peleja toda esticando roupa, compra logo pano, compra uma saia comprida à vontade, que você se sinta à vontade.
Porque se a pessoa não tiver prudência, irmãos, o diabo ele ilude, ele engana, né? O diabo ele é astuto, né? E nós vemos, irmã Francinete, que tem muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas que estão deixando enganar pelo diabo nos últimos tempos que nós estamos vivendo. Muitos não fazem porque tem alguém vendo, muitos não fazem porque tem medo de sair da comunhão, né? Mas dentro de casa, entre quatro paredes, a pessoa está à vontade. A pessoa se sente como se Deus liberasse. Não, irmãos. O nosso Deus é o mesmo, né? E o Senhor exige de nós a santificação e nós devemos estar na posição que agrada a Deus. Porque senão, como que a pessoa vai entrar no céu desta maneira? É verdade, Mamira. A gente vai observando, né? Nos anos que a gente vai sendo crente, que o povo hoje em dia, eles pensam que Deus, ele só vê somente o que está por fora, né? É porque eu observo, pela minha maneira de quando eu aceitei Jesus Cristo, né, irmã? Eu aceitei Jesus Cristo numa igreja que ela tinha meia doutrina, ela ensinava muitas coisas que essa doutrina aqui que nós vivemos fala, mas muitas coisas também deixava a desejar, então era meia doutrina, né? E eu fui largando tudo, irmã, a partir do momento que eu fui orando, buscando a Deus, fui incentivada pelo Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus me incentivando a orar, me incentivando a jejuar, me incentivando a buscar a Deus, a ler Bíblia, né? Como eu costumo falar sempre quando eu estou pregando a palavra de Deus, que se a gente não ler Bíblia, a gente não vai ser liberto, como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então não tem como uma pessoa ser liberta, ela não lê Bíblia, não tem como uma pessoa ser forte se ela não orar, não tem como uma pessoa ser diferente se ela não jejuar, né? Porque hoje em dia, irmã Miriam, as pessoas querem ser crente simplesmente por ser crente, né? Eu quero ser crente para não beber, eu quero ser crente para não fumar, eu quero ser crente só para me não ir para o inferno. Não é assim. A gente tem que ser crente por amor a Cristo, né? A gente tem que ser crente por amor a Jesus Cristo, porque quando a gente faz por amor, a gente faz tudo melhor. Quando a gente faz por amor, tudo sai mais bonito, tudo fica mais adequado, né? Quando a gente faz por amor. Então, não é como o povo hoje em dia está pensando, né? Porque, entre aspas, né? Eles são, hoje em dia querem ser crentes, querem parecer uma coisa, mas nós vamos observar que até mesmo nos homens está uma dificuldade muito grande de se libertar da vaidade, né? Porque a vaidade está predominando até no meio dos varões, dos homens, né? Vamos observar nos últimos tempos, quando eu era na minha juventude, já bem nova, bem de 14, 15 anos de idade, né? Nós vamos observar que quando um homem veste uma calça mais colada, né? Posso dizer assim, uma calça colada, ele, como no termo nós falamos hoje, ele era chamado manto rosa, né? Mas hoje em dia é moda um homem vestir uma calça colada, é moda o homem vestir uma calça agarrada no corpo, né? Aquela calça agarrada, aquele paletó curto e andar todo se achando e deixar aquele cavanhaquezinho, aquela costeleta, porque o diabo está enganando essas pessoas, né? Pessoas que estão na igreja, não sabem nem por que estão na igreja nos últimos tempos. Tem pessoas que é crente, irmã Miriam, não sabe nem por que é crente. Se tu for perguntar para ele, fulano, por que tu é crente? Ele vai dizer, eu nem sei porque eu sou crente, né? Porque não tem a convicção de que Jesus Cristo pode transformar sua vida, transformar sua família. Não tem a certeza, né? Porque nós vamos observar, à luz da Bíblia, que Jesus Cristo, quando ele passava na cidade de Gadara, ali tinha um homem que ele vivia no cemitério. Ele não era preso por nenhum tipo de cadeia, nenhum tipo de corrente. Nada prendia aquele homem. Ele não vivia vestido, nada. Mas aí, quando aqueles demônios sentiram que Jesus vinha ali, aquela presença do Filho de Deus, se prostraram diante de Jesus e falou, o que temos nós contigo, né? Aí Jesus Cristo expulsou aqueles demônios daquele homem, que tinha legiões na sua vida, no seu corpo, né? E nós vamos observar que aquele homem que andava todo rasgado, todo maltrapilho, no sepulcro, comendo defunto, quebrando sepultura, quebrando as correntes, né?
nós vamos observar que aquele homem ele foi encontrado sentado, vestido e em perfeito estado diante de Jesus Cristo, né? E o que nós vamos entender com isso? Que uma pessoa, quando ela se encontra com Jesus, se encontra com Cristo, se ela é uma pessoa vaidosa, se ela é uma pessoa sensual, se ela é uma pessoa drogada, se ela é uma pessoa bêbada, se ela é uma pessoa assassina, se ela é uma pessoa mentirosa, se ela é uma pessoa ladrona, violenta, aquela pessoa não vai se encontrar mais naquele estado que Jesus encontrou com ela. Ela não vai ser mais daquela forma. Ela não vai mais ser sensual, não vai ser mais mentirosa, não vai ser mais vaidosa. Se ela tiver um encontro verdadeiro com Cristo, não vai ser mais violento, não vai ser mais assassino, não vai ser mais drogado, né, irmã Miriam? Por quê, irmã? Porque quando Jesus Cristo se aproxima de uma pessoa, ele transforma aquela pessoa que quer mudança, que quer transformação, que quer uma vida nova, né? Nós vamos observar na palavra dele, né? João 8,36 diz que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por que eu falei que o que impede o ser humano de receber o batismo com o Espírito Santo de Deus é por causa que a vaidade está dentro do coração dele? É porque está oculto, está coberto ali, não demonstra, né? Porque ele não está ali para agradar a Deus, está ali para agradar pastor, está ali para agradar a irmã, está ali para agradar irmão, como disse a nossa irmã Miriam, né? Está ali para tomar ceia, está ali para poder cantar no coral, está ali para ter a oportunidade de pregar. É só para isso que aquela pessoa está na igreja. E não para ir para o céu, não por amor a Cristo, não por amor a tomar santa ceia, né? Porque, como eu falei na passagem lá do endemoniado de Gadara, né? Nós vamos observar que ele foi achado em perfeito estado, sentado próximo a Jesus Cristo. Então, uma pessoa que, se outrora era uma mulher muito vaidosa, se ela verdadeiramente for crente, então ela não vai querer mais, não vai ter mais prazer na vaidade, não vai ter mais prazer no mundanismo. Por que eu digo isso? Porque eu sou testemunha viva disso, né? Como eu costumo contar meu testemunho, não para me alegrar, não porque eu gosto de me lembrar, porque para mim isso era uma coisa abominante, é uma coisa abominante, né? O que eu já fiz antes de eu conhecer a Jesus Cristo. Mas eu era uma pessoa muito vaidosa, né? Eu era uma pessoa daquelas que não aceitava, eu sendo mulher não soube nem o que era querer usar saia, né, irmã? Para mim o que vinha era short e calça. Por quê? Porque eu estava endemoniada. Eu estava no mundo, estava no pecado, né? Mas aos meus 20 anos de idade, quando eu me encontrei com Cristo, como eu costumo falar para os irmãos, eu peguei todos e toquei fogo. Toquei fogo em short, toquei fogo em calça, toquei fogo em vestido curto, tudo eu toquei fogo, né? E orando, jejuando, buscando a Deus, lendo Bíblia, abandonei tudo quanto é tipo de roupa que manchava a carne, né? Porque hoje em dia as pessoas têm prazer de usar aquelas roupas que mancham a carne, que marca, que é colada. Às vezes bota uma blusa composta, mas a blusa é colada demais, dá de desenhar o corpo da mulher todinho, né? Isso aí afasta o Espírito Santo da pessoa, com toda certeza, porque a Bíblia diz que os sensuais não têm o Espírito de Deus. Isso aí é uma sensualidade diante de Deus, né, irmã Miriam? Então, para nós não errarmos, nós temos que estar à luz da Bíblia, nós temos que ler a palavra de Deus para não errarmos, não transgredirmos as palavras do Senhor, né? Que Deus venha iluminar a mente de cada pessoa, porque eu vejo que aqui é algo de Deus para muitas pessoas ser tocado, ser encontrado, e que Deus venha transformar através dessa palavra, porque, irmãos, viver de engano na igreja, isso aí só vai levar a pessoa para o inferno, né? Porque aparentemente é crente, mas no fundo do coração quer ir pro mundo, quer ir pra festa, quer ir pra balada, quer cortar o cabelo. O homem quer usar barba, o homem quer usar bermudão, quer usar camisa cavada, né? Então isso aí é coisa de quem verdadeiramente tá de engano e não tem nada com Deus, tá em engano e tá em vaidades, né? Bem verdade, irmã Francinete, quantos estão desta maneira, né? Quanto mulheres, assim como homens também, varão, né? Com roupas agarradas, né? A lascívia, né? Cometendo a lascívia,
a prostituição, né? Porque a palavra de Deus diz que não somente o homem olhar ou a mulher olhar e cobiçar, né, no seu coração já cometeu o adultério, né? Então tem muitos que estão aí no pecado fresco, né, pecando e continua pecando e acha que tá tudo normal, né? E é com calças garradas, irmãs com blusa justa, saia justa, né? E acha que tá tudo bem só porque tem comprimento, mas não basta ser só ter comprimento, né? Tem que ser decente, né? Não pode ser uma roupa que venha exibir as curvaturas do corpo, né, irmãs? Louvado seja o nome do Senhor. Então é alerta para todas aí, né? Todas vocês que às vezes têm aí suas dúvidas, têm aí suas, né, deixa o inimigo, né, colocar dúvida no seu coração, você que fica aí dividida no muro, né, não sabe se serve a Deus ou se faz a vontade do mundo, é melhor você tomar uma decisão enquanto é tempo, né? Eis aí uma mensagem de Deus entrando aí na sua casa, entrando aí no seu lar, né, que essa mensagem entra também no seu coração e que você possa se arrepender e se colocar na posição de vaso, porque nós vemos que os sinais de Deus têm acontecido nos céus e na terra. Jesus está voltando, irmãos. Jesus passou o que passou por você para te dar oportunidade, para te dar vida. Pensa aí quantos livramentos Deus já te deu. Pensa aí em quantos livramentos de morte Deus te deu. Quantas vezes você já acordou de madrugada passando mal? Achou, não, hoje eu vou morrer. E não morreu. Deus está te dando oportunidade aí. Então vamos ser grata a Deus, valorize a oportunidade que Deus tem te dado, meu irmão, minha irmã, você jovem, você que está aí, não se deixa levar pelos desejos da mocidade, não, desperta, sai da roda das amizades. Ai, Mamira, mas eu não resisto. Não resiste sim, sai da aparência do mal, né? Não adianta você ir para a roda do ímpio lá e querer fugir na hora da tentação, que não vai. Jesus mandou você fugir da aparência do mal, foge logo, você tá a rodinha lá, afasta, fica na sua comunhão com Deus, escapa pela tua vida, porque Jesus está voltando, irmãos. Vamos ser gratos a Deus, vamos valorizar o que Jesus fez por nós, sem merecer. Ele pagou o alto preço na cruz e tem muitos que hoje não reconhecem isso. Como que a pessoa não consegue, irmãos, reconhecer? Ah, mas eu amo Jesus. Não, Jesus não quer saber do seu amor somente de lábios. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas que o amam, que o adorem, sim, mas de coração. Não é só falar de boca e sair na rua e ter vergonha de andar como um cristão. Tem gente que tem vergonha, irmã Francinete, sai como crente na rua. Para ir lá no centro da cidade, ele vai com outro tipo de roupa. A roupa que ele vai para a igreja, ele não tem coragem de ir, porque se envergonha. Mas aí daquele que se envergonhar do evangelho de Cristo aqui na terra, naquele grande dia, vai ser envergonhado diante do Senhor. Porque a Deus ninguém engana. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração da mulher, né? Então Jesus está voltando, Jesus está às portas, igreja. Vamos despertar. Irmã, se a sua igreja não prega aí a verdade, não prega a doutrina, tu também não está inocente diante de Deus, não. Porque tu tens a Bíblia na tua mão para você examinar, para você ler. Amém? O Senhor Jesus, ele sempre mostra também em sonhos, o Senhor sempre dá despertamento, como o Senhor Jesus também usa. Tem gente que bate no peito e se orgulha, eu só acredito se Deus me mostrar. Não seja igual Tomé, não. Aproveita, senão você vai perecer. Tomé teve uma oportunidade de Jesus vir e, adiante dele e falou com ele para tocar. Vem então, Tomé, toca aqui então. Mas você não pode não ter essa oportunidade, porque Jesus não vai vir do céu para poder mandar você largar a vaidade, o pecado, a pintura de cabelo, a maquiagem, mandar você parar com a fofoca, parar de apontar o erro do irmão, parar de apontar o erro da irmã. Tem gente que está na igreja, uma Francinete, vê o erro de todo mundo, mas ele não consegue ligar no trono de Deus. Por quê? Porque ele está observando a vida de todo mundo e não vê que ele também está desligado de Deus, Tem gente que não foca nas coisas de Deus, ele só sabe apontar, só sabe acusar. Louvado seja o nome do Senhor. Então é hora de todo mundo despertar, a igreja. É hora de você que está aí despertar, olhar para Jesus e fazer aquilo que você tem que fazer para Deus, porque cada um vai dar conta de você mesmo para Deus. E Jesus está voltando e nós devemos reconhecer essas coisas, devemos despertar, porque Deus, como eu estava falando, ele não vai descer aqui na terra e falar com você, faça isso, faça aquilo, com um grande clarão de luz e cair fogo para um lado e cair fogo para o outro diante dos seus olhos fisicamente, não, irmãos. Vamos despertar que Deus está enviando aí os servos dele para falar com você. Deus tem usado o servo dele para falar através da mensagem, da pregação, da abertura do culto, de um louvor que é cantado, mas muitos não dão crédito mais. Por quê? Eu conheço a irmã, eu conheço o irmão.
né? E não dá crédito mais, é porque você conhece? Então não se esqueça que o povo nos dias de Noé também pereceu por causa disso. Ah, Noé, você tá ficando louco? Como que você pode fazer uma arca desse tamanho e falar que a terra vai vir chuva e vai encher a terra de água? Como assim? Todo mundo vai morrer afogado? Você tá como louco, né? O povo não dava crédito nas palavras que o homem de Deus, Noé, falava aos seus ouvidos. Mas Noé não se importava, ele fazia a missão que Deus mandou ele fazer. Construir a arca, e durante aquele tempo de construção foi um tempo de oportunidade. Então tá aí para vocês um tempo de oportunidade. Queira acreditar ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Queira vocês crer, se consertar ou deixando de se consertar, Jesus ele vai vir buscar a igreja. Então é hora de se levantar, irmãos, né? É hora de você dar crédito, né? E a palavra que Deus, né, tem direcionado a seu coração. É hora de você despertar e tirar as escamas dos olhos e louvado seja o nome do Senhor e abrir o seu coração para Jesus e acreditar e crer mesmo com todo o seu coração nas mensagens que Deus ele envia para te despertar. Porque o Senhor Jesus Cristo ele diz na sua palavra, né, que ele é aquele que dos anjos faz vento e dos seus ministros como labareda de fogo, né? Então vamos crer, né, nos ministros de Deus, nos mensageiros de Deus, né, e vamos estar atento, porque Jesus Cristo, ele está voltando. É verdade, irmã Francinete? É verdade, irmã Miriam. Como eu estava falando, né? A irmã falou tudo conforme Deus tem iluminado o seu coração para trazer um despertamento agora, né? Para muitos que vão ouvir essa mensagem de despertamento, porque Jesus Cristo vai voltar, irmãos. E tem muita gente perdendo tempo dentro da igreja, né, irmã Miriam? Fica só apontando o erro dos outros. Enquanto o pastor tá orando, tá jejuando pela vida dele, pela vida dela, né? Essa pessoa fica só indo no erro do pastor, querendo ver erro no pastor, querendo ver erro na mulher do pastor, querendo ver erro nos filhos dos pastores, querendo ver erro. Por quê? Porque não quer ser crente. Porque tudo quer ter uma desculpa para sair da presença de Deus, né? Pessoas que não querem ter compromisso com o evangelho. Porque, como diz Jesus, são muitos chamados, são poucos escolhidos. Mas para sermos escolhidos, tendo quem se faz escolhido, somos nós. Nós que temos que nos separar do mundo, do pecado, né? Como disse a irmã, da roda dos escarnecedores. Porque tem crente que tem prazer que está no meio do mundano. Tem crente que tem prazer de viver com o mundano, trabalhar com o mundano o tempo todo. Às vezes tem a opção de sair, mas quer estar lá no meio do mundano, porque gosta das piadas, gosta do fuxico que rola lá. Gosta dos palavrões, não pode falar, mas gosta de ouvir, né, irmã? E isso aí é que vai tirando a espiritualidade do crente. Não tem como o Espírito Santo de Deus se aproximar da pessoa. Por quê? Porque a pessoa está no coração dele, está no mundo. Aparentemente ele está na presença de Deus, mas o coração dele está voltado completamente para o mundo, né? Diz o salmista no Salmo 119, né? Ele diz, olha, escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Porque se o crente não esconder a palavra de Deus no coração e não viver essa palavra, ele vai sempre tropeçar, vai sempre viver de engano na casa do Senhor e não vai ter força para ser crente, para subir no céu, para o céu de glória, né? Vai ficar esse crente que nunca vai falar línguas estranhas, proveniente que vem de Deus, nunca vai receber o Espírito Santo, nunca vai ter os dons espirituais e, como disse a irmã, vai passar 10, 15, 30 anos dentro da igreja, e não sabe nem por que está na igreja, não sabe nem por que é crente, né? Mas eu quero dizer, a partir de hoje, para todos que vão ouvir, nesse momento aqui, com Deus, né? Que os irmãos venham se despertar, porque Jesus vai voltar. E quando Jesus Cristo vier, ele não vai te tomar como inocente, porque tu tá dentro da casa de Deus, em vez de tu te consertar, tu fica só apontando o erro dos outros, olhando o erro dos outros. Tem gente que nem consegue orar, irmãos. É só caçando ver quem é que tá errado, quem não tá errado. Irmãos, vamos orar pelos outros. Ora pelo teu irmão, se tu achar que ele tá errado, ora pela tua irmã, jejua por ele, jejua por ela. Mas não fica apontando o erro de ninguém, não. Porque enquanto tu tá apontando o erro dos outros, a tua vida tá se destruindo. Porque tu tá fazendo as coisas que Deus abomina.
Lá no livro de Provérbios diz que a sétima coisa que a alma do Senhor abomina, ou que Deus abomina, é aquele que causa contenda entre os irmãos, fuxico, que causa divisão entre os irmãos. Então o que nós podemos fazer, irmã Francinete? É colocar nossa vida no altar. Vamos botar água no altar, vamos colocar lenha para que o fogo do Senhor venha queimar o nosso sacrifício, porque não adianta nada sacrificar a Deus e não obedecer a palavra do Senhor. Amém? É isso que eu quero trazer para os irmãos, despertamento, né? Desperta. Enquanto há tempo, tu tem o tempo ainda de te humilhar, de colocar a cara no pó, buscar o arrependimento de Deus e que Deus venha te alcançar, né? E eu quero dizer para os irmãos que para mim foi um momento de felicidade estar aqui com a irmã Miriam, trazendo um momento da palavra de Deus para o coração dos irmãos, né? E que vocês venham também dar ouvido à voz do Espírito de Deus, porque se nós ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçamos o nosso coração. Hoje o homem endurece o coração, amanhã, depois, mas vai chegar um tempo que você vai querer oportunidade de salvação, e não vai ter. E se você não encontrar, não dá lugar hoje, para que Deus venha entrar no teu coração, mais na frente você pode não ter essa oportunidade, vai querer, mas não vai ter, porque se nós ouvir hoje a voz do Espírito de Deus, não endureçamos nosso coração, amém? E que Deus venha abençoar quem ouvir essa palavra abençoada, que o lar dessa pessoa vai ser diferente a partir de hoje, a vida, a casa, né? Os filhos, o casamento, porque tem muito casamento sendo destruído, né? Por causa disso. Por quê? Porque tem muitos que não estão dando lugar para Deus no casamento, né? Mas isso aí tudo Deus vai ter um tempo de Deus para nós estar falando. Eu creio, em nome de Jesus, que eu mais a nossa irmã Miriam aqui, vamos estar falando sobre isso, porque é coisa de Deus, casamento. E tem muitos que estão se deixando na vaidade, na sensualidade, estão destruindo seus casamentos. Amém, irmãos? E a palavra de Deus é para você despertar. Verdade, irmã. Quando a pessoa está na igreja focada em Jesus, a conduta dele, o comportamento dele é diferente. O alvo dele é o céu. Ainda que ele vê que um irmão pecou, a intenção dele, ele vai fazer o quê? Ele vai repreender lá o irmão, ele vai instruir o irmão. Irmão, isso é pecado. Não faça mais isso, irmão. Você vai perder sua salvação. Ama Jesus. Jesus é amor. Ele te dá a oportunidade, morreu por ti na cruz, né? Então, o cristão verdadeiro, ele tem essa essência. Mas o cristão, quando ele está na igreja, se ele não dá lugar para Deus, ele começa a entrar na carne. Ao invés dele convencer a pessoa a se arrepender e largar o pecado, ele começa a fazer rodinha de murmuração, de fofoca. Ao invés dele chegar no errado e repreender para o bem daquela pessoa, para a salvação daquela pessoa, ele começa a falar para outra pessoa que não tem nada a ver. Ou seja, às vezes vai falar para o irmão que já está fraco na fé, né? E esse irmão vai acabar de desanimar e vai criar um escândalo, né, irmãos? Ao invés de ajudar, ele vai semear contenda, né, separação, como a irmã Francinete acabou de citar aí. Mas está aí um despertamento, irmãos, né? Você, irmã, né? Você, irmão, que está se deixando levar pela vaidade, está se deixando levar, né, pelas obras da carne, né? Porque tudo isso aí é obra da carne, né? Tanto você na sua vaidade, tanto você, né, nos prazeres carnais, né? Porque as obras da carne são manifestas, que são essas coisas, né? Prostituição, lascívia, e tudo isso se resume em uma só coisa, que é a iniquidade, né? Então vamos lança fora de ti o pecado, escapa pela tua vida, né? Lança fora de ti. Creio que Deus vai estar preparando outras oportunidades para a gente estar aí falando, né, das maravilhas do Senhor, juntamente com a nossa irmã Francinete, né? E fica atento, irmãos, aproveita a oportunidade, seja servo de Deus, seja crente de verdade, não como Tomé, não, seja crente de verdade. Jesus está voltando, Jesus está às portas, amém? Não esconda a verdade que Deus te deu pela mentira de Satanás. Não se cubra com uma mentira, né? Tem muitas pessoas que vão chegar, irmã Francinete, diante do Senhor naquele grande dia, irreconhecíveis. Porque mudaram a cor dos olhos, mudaram a afeição, os olhos, né? A face, o rosto, os lábios. As pessoas estão danificando, mudando o corpo, irmãos.
cortando língua, tá uma coisa horrenda. É o fim dos tempos, vamos despertar, vamos estar atentos. Jesus, ele está voltando, amém? Jesus, ele está voltando. E tá aí, irmãos, são essas as palavras, né? É um prazer grande estar aí com os irmãos, com a nossa irmã Francinete falando, né? Com todos vocês, né? Que venham estar atentos, venham despertar. E vamos vigiar, vamos ser sóbrias. Querem falar de nós? Fala. Tá feia, tá cafona, tá esquisita? Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Teve uma pessoa que chegou em mim uma vez e falou: você parece que não é daqui desse mundo, não. Eu falei assim: com certeza eu não sou mesmo, não. Eu não lembro se eu falei assim na hora, né? Ou se eu pensei, eu não lembro direito, porque faz muito tempo. Mas agora eu falo, né? Não sou mesmo desse mundo, irmãos. Nós não somos mesmo deste mundo, né? Então, assim, essa pessoa não tinha nem ideia ela não estava falando no sentido que eu não era desse mundo, né? Porque eu sou um servo de Deus. Ela falou no sentido que eu era tipo diferente, meu sistema, o meu jeito, a minha forma de ser, de vestir, de falar, era diferente, contrária ao sistema do mundo. E realmente o cristão, que ele anda na contramão do mundo, tem essa diferença, né, irmãos? Tem essa diferença. Então tá aí o despertamento para todos vocês, que o Senhor venha abençoar a todos. Irmã Francinete, um prazer enorme, minha querida. Jesus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, amém? Fiquem todos vocês aí na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Deus venha reinar em nossas vidas, em nossos corações. Amém, irmã Miriam. Deus abençoe você, sua família, né? Seu ministério. Para mim foi um prazer tá falando da palavra de Deus com a irmã, despertamento espiritual. Que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar seu ministério, abençoar cada um de nós, e que nós venhamos ter mais um encontro como esse. Que Deus vai abençoar, vai abrir as portas, e nós vamos falar mais ainda do Evangelho, da palavra do Senhor, da graça, né? Que Deus venha abençoar cada um que vai ouvir essa palavra, que essa palavra vai entrar tanto no coração, na casa, no casamento, na vida dessa pessoa, para ela ser transformada, né? E que todos vão ficar com Deus e com essa palavra no coração. Que Deus abençoe mais e mais a nossa irmã Miriam, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, minha irmã. Que o Senhor venha abençoar a sua vida grandemente também, né? E que o Senhor abençoe também cada ouvinte, amém? Mais uma vez eu despeço de todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.